No mundo atual é normal que a grande maioria das pessoas tenha superpoderes, mas há uma pequena parcela de pessoas que não tiveram sorte para ser um super-heróis, ou Shun-Tian é um deles, mas o garoto não aceita ser um fracassado e embarca no caminho do cultivo. A história começa em um mundo onde o mar foi consumido por um esgoto nuclear, o que levou a mutações em muitas espécies marinhas. Para lidar com o incidente, a Associação de Heróis despachou 2 heróis de nível S. E agora esse incidente está sendo transmitido ao vivo pela rádio. Nesse momento, os peixes mutantes começam a atacar o herói de classificação S chamado Niandon. O homem enfurecido disse que essas criaturas não têm vergonha e ficou pensando em quantas emissões nucleares foram liberadas para criar tantas criaturas mutantes. Dom imediatamente os atingiu com seu superpoder, mas essas criaturas continuam se multiplicando e vindo em sua direção. O homem ágil decide acabar com todos de uma vez usando o poder relâmpago do tornado do mar. Então nesse momento direcionou o poder para as criaturas. Toda essa luta estava sendo transmitida e foi observada pelo nosso protagonista Zhou Shun-Tian, que não tem superpoderes. Se o aluno não estiver enganado, o lugar onde Dom está lutando agora não é longe dele, então nosso garoto acha que pode fugir da aula e dar uma olhada. Este é o mundo dos superpoderes e aqueles que são capazes de usá-los são chamados de heróis. Os heróis são admirados por milhares de pessoas, e aqueles que não têm superpoderes como Zhou Shun-Tian não têm escolha senão permanecer em toda a área de proteção do governo. Nesse momento o protagonista saiu da sala de aula e se escondendo na coluna percebeu que o porteiro tinha ido ao refeitório. Agora ele finalmente teve a chance de escapar. Seu objetivo é chegar lá a tempo e conseguir um autógrafo. Enquanto isso, nas profundezas do mar na base da usina nuclear, uma heroína bruxa aquática classe S está debaixo d'água. Alguém pergunta se ela encontrou a fonte de poluição. A garota está quase lá e pede para lhe dar mais 2 minutos. Nesse momento um homem está assistindo a bruxa aquática através das câmeras e informa ao seu chefe que esta câmera mostra que alguém está se aproximando de seu território em alta velocidade. O chefe fica enfurecido porque essa usina nuclear foi construída no fundo do mar a uma profundidade de 5.000 metros. Normalmente ninguém deveria alcançá-los apenas nadando. De repente a parede à frente deles foi rompida. A garota entra dizendo que finalmente encontrou este lugar. O chefe assistente reconheceu que era bruxa aquática por seu cabelo prata e fantasia. A menina os elogia por sua coragem e questiona como eles se atrevem a fazer uma bagunça em seu território. Depois de lidar com eles, a garota relata ao presidente que ela é a nova âncora da estação de rádio dos superpoderes. A pessoa do outro lado ouviu dizer que ela estava procurando poluição e questionou como está a situação agora. A bruxa aquática diz que eles ligaram bem a tempo porque ela tinha acabado de lidar com essas pessoas. Ela também disse que havia encontrado a usina e lidaria com a poluição nuclear. Em seguida a menina declara que essa escória não fará com que ela venha visitar este lugar novamente. Caso contrário, ela garante que da próxima vez eles serão os primeiros a sofrer com a fonte de poluição. Enquanto isso, o protagonista, que tinha fugido da escola, ainda estava assistindo a transmissão ao vivo. Ele admira como é legal ter superpoderes e não percebe que há 2 pessoas atrás dele que estão falando sobre ele. O cara notou que Zou estava vestindo um uniforme escolar. A garota que está ao lado pergunta como um animal de estimação pode vagar pela rua. Então eles chegam à conclusão que devem ensinar uma lição em nome do professor. Nesse momento a senhora do reino celestial diz que todas essas pessoas são simplesmente terríveis e indignos de sua alma. De repente ela percebe o protagonista com 2 pessoas que decidiram lhe ensinar uma lição e acha que encontrou um recipiente adequado. O homem logo diz a Zou que ele não pertence aqui e o chama de animal de estimação. Em seguida manda ele voltar ao seu orfanato. Nosso garoto responde a ele sem medo e com deboche dizendo que talvez seu professor tenha feito muito pouco dever de casa. Então ele deveria perguntar ao cara. Nesse momento Zou lamentou ter saído da escola com o uniforme. A mulher celestial ainda os observa e diz que esse pirralho estudante não é ruim. Afinal ele está sendo oprimido pelos fortes e mesmo assim não admite a derrota de forma alguma. A mulher conclui que Zou tem um bom temperamento e a mesma alma nobre que ela. Agora a rainha celestial quer saber se ele é digno de ser seu vaso. Nesse momento o valentão riu de Zou dizendo que ele era arrogante e eles deveriam lhe dar uma lição. Depois disso o protagonista foi levado para a floresta e eles o amarraram em uma árvore. Zou pede para parar e deixá-lo ir, caso contrário eles serão presos porque sequestraram alguém sem poder. A garota diz que só irá soltá-lo depois que estiver satisfeita.
O cara afirma que aprendeu recentemente uma nova técnica e quer experimentar no protagonistas, ou se perguntou o que diabos esse cara está tentando fazer com ele. Nesse momento o cara com super força fala alto ordenando para ouvir seu comando e bate na árvore. O golpe atravessa todas as raízes e o trio ouve a voz de alguém perguntando quem está perturbando sua paz. O cara ri alegremente dizendo que funcionou. Zou aterrorizado pergunta ao cara o que ele fez. O cara declara que vai fazer toda a floresta obedecê-lo. De repente uma mão enorme sai do chão e o próprio monstro aparece. Ele imediatamente agarra o cara e a garota. Ela chama o companheiro de idiota e pergunta por que ele chamou essa criatura. Esse monstro é o rei da floresta de quinta classe e ele começa a dizer que precisa de força. A garota já apavorada ordena que esse cara faça algo com esse monstro. O cara grita por socorro e o rei da floresta suga todo o seu superpoder, deixando apenas pele e ossos dele. Em seguida jogou fora os corpos do cara e da garota já sem sinais vitais. Então ele diz que esse poder não é suficiente para ele. O protagonista se acalma dizendo que vai acabar em breve e um herói definitivamente virá em seu socorro. Nesse momento o monstro percebe Zou e pergunta o que um homem sem força está fazendo aqui. Nosso garoto responde sem medo para que o monstro não olhe para ele já que o acha fracassado. O monstro caiu na gargalhada e agarrando o menino pelo colarinho diz que ele não ouve palavras tão altas de insetos como Zou há muito tempo. Neste momento Men da geração 66 do taoísmo aparece. Ela coloca um selo no rei da floresta e imediatamente o destrói. Zou cai no chão e Men pergunta se ele está bem. Enquanto isso na sede da Associação dos Heróis um alarme soa anunciando que uma forte reação de energia havia ocorrido na área montanhosa de Vudan, presumivelmente o monstro Rank S, o rei da floresta. Uma mulher que estava no quartel-general e ouviu o alarme perguntou qual dos heróis poderia ser convocado. A assistente responde que a maioria dos heróis da classe S está atualmente em missões. O herói Estrela Brilhante já está voltando. A mulher diz que isso significa que há apenas heróis de classe A na cidade agora, e em seguida pergunta se o herói Dom ainda está no mar. A garota responde que depois que Dom terminou com as criaturas mutantes, ele foi direto para a Cidade dos Ventos para lidar com o desastre do furacão. Enquanto isso a presidente está concluindo uma investigação sobre o incidente das águas residuais nucleares e retornará apenas em 3 dias. Depois de ouvir 3 dias a mulher ficou com raiva dizendo que em 3 dias seu quartel-general já estaria destruído e ordena que todos se reúnam imediatamente na cidade e estabeleçam um perímetro para garantir a segurança dos cidadãos. Neste momento na floresta o protagonista foi salvo. Men continua perguntando como ele tá. Zou imediatamente pula dizendo que ela é incrível e pergunta se ela usou o poder do fogo. Men percebeu que havia interferido novamente e provavelmente ia levar uma bronca. Então ela diz que usou um talismã taoísta. Zou fala que é a primeira vez que ele vê isso e de repente seu diálogo é interrompido pelo rei da floresta. Ele se recuperou e amaldiçoou o prota dizendo que o fará se curvar diante dele. Men cobre Zou e pede para ficar atrás dela. A garota coloca o talismã no rei da floresta novamente, mas o monstro diz que é inútil. Não importa quantas vezes Men ataque o monstro porque seus galhos continuarão a crescer, então a garota cria uma barreira inquebrável e pede a Zou para se aproximar. O monstro que os atacou não entendeu o que aconteceu e por que eles ainda estão vivos. Enquanto isso o protagonista admira esses amuletos taoístas dizendo que eles são simplesmente magníficos. Então se dirigindo ao monstro ele pergunta se o monstro é realmente classe S. E isso é tudo que o rei da floresta pode fazer. Assim eles nem terão que chamar um herói de rank S. Nesse momento o monstro enfurecido diz ao menino para não ser arrogante porque ele é o rei da floresta e tudo aqui lhe obedece. Agora o rei da floresta está determinado e lutará com todas as suas forças. Vendo isso o cara perguntou se esse monstro realmente sabia lutar com todas as suas forças. De repente a barreira protetora que Men havia criado desapareceu e a garota disse que este amuleto só poderia proteger contra ataques comuns, mas não protege contra a videira que o rei da floresta está atacando agora. Men não tem tempo para terminar porque o monstro os ataca. O protagonista tenta ajudá-la mas ambos caem. A rainha celestial ainda estava observando tudo o que estava acontecendo e disse que Zou é tão fraco que só pode se encaixar no papel de um escudo. O rei da floresta se alegra dizendo que finalmente os pegou e agora eles não vão a lugar nenhum. O monstro os apertou em seus punhos e começou a tomar sua energia vital. O protagonista sente sua energia vital fluindo para fora de seu corpo e se pergunta se esse é realmente seu fim. De repente o garoto perde a consciência, até que uma voz lamenta dizendo que ele é um pirralho e não deveria desistir ainda. Quando Zou acordou sua cabeça estava doendo e a primeira
Coisa que o cara perguntou foi que tipo de lugar era esse. Nesse momento a Rainha Celestial aparece e diz que ele parece ter um bom talento, então deveria tentar aprender como se cultivar para ser um imortal junto com ela. O protagonista coçou a cabeça e perguntou quem ela era. A Celestial respondeu que era ela quem o ajudaria a sair desse problema. Então pergunta o que ele vai dizer sobre isso e pede para pensar com cuidado. Zou pergunta à garota se ela pode definitivamente derrotar aquele monstro. A mulher garante e diz que ele só precisa permitir que ela entre em seu corpo para guiá-lo no cultivo para ser um imortal. Nosso garoto observa a mulher e não acha que ela pareça um ser maligno que quer assumir o controle de seu corpo. Mas primeiro o cara precisa acreditar se ela pode derrotar aquele monstro, então pergunta como ela vai provar que o cultivo tornará mais forte. Wang responde que está dizendo a verdade. O cultivo abre muitas vantagens e ela pensa em como essa criança ousa duvidar dela. Se a rainha não precisasse reconstruir seu corpo físico, ela teria esfolado o protagonista vivo. Mas a mulher se acalma e diz que o cultivo limpa e acalma a mente. Além disso, também permitirá que ele viva por milhares de anos. O protagonista terá muito tempo para estudar o mundo e o verdadeiro significado de todas as coisas. Zou responde que milhares de anos parece ridículo mesmo que seja verdade. Afinal, um herói não precisa viver tanto tempo. A menina diz que isso não é tudo. Além da imortalidade, o protagonista será capaz de controlar os elementos naturais, sem mencionar que ele será capaz de dividir montanhas e mares. O poder de criar e destruir o mundo estará em suas mãos. Mas Zou diz que não acredita em Wang e pergunta por que ela está falando sobre os benefícios de cultivar para ser um imortal se nesse exato momento ele está sendo esmagado. Wang ficou com raiva e disse que se ele abrisse sua mente ela entraria em seu corpo. Assim compartilha sua força e irá salvá-lo. A Rainha Celestial acrescenta que Men também está em perigo por causa de sua fraqueza, mas agora ele tinha uma chance de se tornar mais forte e deveria deixá-la entrar em seu corpo. Depois dessas palavras, Zou concorda em fazer isso e pergunta como ele poderia deixá-la entrar. Wang diz que o garoto precisa relaxar o corpo e acalmar a mente, ele não deve resistir à entrada de sua alma. O cara diz que não há problema e fará qualquer coisa se Wang o ajudar a lidar com o monstro. Enquanto isso, Men continua inconsciente e o rei da floresta ri do prota. Ele fala que esse homenzinho patético falava com tanta ousadia que o destruiria. Talvez ele se exercite na próxima vida. Naquele momento, Zou acordou e declarou que eliminaria o rei demônio agora. O monstro ficou surpreso e disse que era impossível. Afinal, ele tinha absorvido a energia de Zou. Nesse momento, o protagonista lançou um feitiço e derrotou o monstro. Mesmo 10% da força do protagonista parecia incrível. Para a rainha, ela pensa que se pudesse convencê-lo a cultivar o caminho do imortal, seu plano de revanche finalmente avançaria. Nesse momento o protagonista não viu seu corpo e horrorizado perguntou para onde tinha ido e o que acabou de acontecer. Wang respondeu a ele que o monstro havia sido absorvido por seu corpo e como Zou pode ver, a garota não mentiu para ele. Assim que ele começar a praticar sua técnica será capaz de aumentar sua força. O protagonista imediatamente exclamou que o cultivo é incrível e ele quer aprendê-lo. Enquanto isso, na escola do protagonista, um avião chegou para buscar os alunos e a garota que comanda a evacuação grita para não prolongar o tempo, afinal se hesitarem nenhum deles voará para longe. Ela pede aos alunos que não entrem em pânico pois a Associação de Super-Heróis já enviou heróis classificados, todos eles poderão evacuar com segurança. Um dos alunos pergunta a Xiao se ele viu Zou. O cara responde que nosso garoto provavelmente fugiu de novo para assistir à batalha de um herói classificado. Ele pede ao colega de classe para não se preocupar com Zou. Nesse momento, nas proximidades da escola, um super-herói de classificação é chamado Carrasco de Fogo. Desfere um golpe de fogo nos monstros. Outro herói diz ao Carrasco de Fogo para não levar sua presa. De costas um para o outro, Carrasco de Fogo disse que estava entediado e queria lutar contra o Rei da Floresta o mais rápido possível. O herói Lâmina de Relâmpago diz a seu amigo para não ser tão arrogante, afinal há uma enorme diferença entre eles e um monstro de rank S. Naquele momento todos os monstros de repente se espalharam. Os homens ficaram surpresos com isso e se perguntaram o que havia acontecido e por que todos os monstros foram para as profundezas das florestas. O Carrasco de Fogo sugeriu que o Rei da Floresta foi derrotado. Nesse momento os monstros já haviam chegado onde Zou estava. O cara se perguntou o que estava acontecendo com esses monstros porque eles pareciam estar correndo direto para ele. Ele decidiu mais uma vez usar a técnica com a qual derrotou o Rei da Floresta, mas não houve reação.
Wang fala que a primeira vez que Zhou conseguiu foi com a ajuda dela. Para que ele pudesse repetir precisava treinar mais, então ela gritou que ele realmente tinha que correr agora. Aprender o cultivo leva tempo e o aconselhou a correr mais rápido. O protagonista agarrou Men que ainda estava inconsciente e gritou para Wang que em vez dela dizer isso com tanta facilidade seria melhor ajudá-lo. Enquanto isso, Shen Xinsan, filha do lutador do pensamento, perdeu sua pulseira na floresta e não consegue encontrá-la de forma alguma. Ela queria verificar se seus superpoderes haviam se recuperado. De repente a garota virou e gritou perguntando de onde vieram esses monstros. Ela se levantou rapidamente e correu rápido. Shen grita que não está tendo sorte hoje. De repente ela pula sobre um tronco e colide com o personagem principal. A garota o acertou com os melões e eles caíram. Zhou pensou que estava no paraíso. A garota se desculpou porque não achava que mais ninguém estaria aqui. O protagonista, como se ignorasse suas palavras, disse que eles não tinham tempo para conversar porque estão cercados. Ele presume que a garota tem superpoderes já que ela está sozinha no meio do nada. Shen responde que é claro que ela é uma desperta. Mas ela perdeu a pulseira. O protagonista ficou surpreso pensando se algum tipo de habilidade realmente precisava de equipamento para usar. Shen esclareceu que não estava mentindo, ou questionou se ela tem certeza que pode eliminar todos esses monstros com esta pulseira. Shen ferozmente respondeu que era verdade e ela poderia acabar com esses monstros em 3 segundos se tivesse a pulseiras, ou coloca Men no chão e fala que esta floresta é muito grande. Procurar a pulseira aqui é como procurar uma agulha no palheiro. Então, repetindo que estavam cercados, ele pediu a Shen para levar Men com ela e ele mesmo cuidaria desses monstros. De repente, nosso garoto notou uma pulseira no chifre de um dos monstros e ele pergunta à garota se ela está procurando por essa pulseira. Shen respondeu que não é de admirar que ela não tenha conseguido encontrar. Nesse momento, o protagonista corre dizendo que vai acreditar que a garota realmente precisa de apenas 3 segundos para lidar com os monstros. Então ele entra no soco com o monstro e consegue jogar a pulseira para Shen. A garota pega e diz que eles estão seguros agora. 1 segundo depois ela explodiu todos os monstros próximos. Zhou ficou encantado dizendo que era legal. Foi como se um fogo de artifício explodisse. Mas essa explosão não foi suficiente e os monstros começaram a avançar. Naquele momento Shen disse que não importava porque ela transformaria todos em pó. Então houve outra explosão. Desta vez nenhum único monstro sobreviveu. Zhou ficou surpreso perguntando a Shen que tipo de dispositivo era e se ele poderia fazer o mesmo. A garota retira a mão com a pulseira e responde que ele não deveria nem pensar nisso. Esta pulseira foi feita especialmente para ela e não está disponível para o público em geral. De repente o chão tremeu violentamente e ambos caíram no chão. Logo um homem chamado Fang chegou para encontrar sua filha, mas Men ainda estava inconsciente. Então o pai, usando um feitiço de levitação, levantou os 3 no ar. Ele continua a lamentar que Men realmente tivesse esquecido as regras de sua família. Enquanto isso, na sede principal da Associação Heróica, uma mulher de cabelos longos ruivos perguntou se a fonte de energia havia desaparecido. Ela se perguntou se um dos heróis derrotou o Rei da Floresta. Sua assistente responde que eles não receberam nenhum relatório até agora. É possível que ele tenha desaparecido. A mulher ordenou que enviassem imediatamente uma equipe de pesquisa e não relaxassem até encontrarem os restos mortais do Rei da Floresta. A assistente aceitou a ordem. Enquanto isso, na floresta, a equipe de pesquisa chegou ao local onde Shen desencadeou a explosão. Alguém do grupo perguntou qual herói da classe S foi capaz de eliminar esse monstro. O outro ordena que o grupo procure pistas. Logo alguém encontrou Shen e Zhou inconscientes. Depois de algum tempo no principal hospital da cidade, sua irmã soube que Zhou estava no hospital e imediatamente correu para lá esperando que ele não estivesse ferido. A caminho do quarto do irmão, a garota se deparou com 2 caras desagradáveis. Um deles perguntou se a menina realmente veio visitar o irmão. O outro disse que era muito solitário aqui e ela deveria ficar com eles. A garota, enfurecida, perguntou se esses 2 caras realmente iriam atacar uma indefesa, mas o homem garantiu a ela que não era esse o caso. Eles só queriam conversar com ela. De repente a irmã do prota deu um soco nesse homem dizendo para sair fora do caminho. Então encontrou o quarto de seu irmão e entrou correndo. Havia um médico na sala e ele perguntou se ela era irmã do jovem. Em seguida pediu para não se preocupar porque Zhou só teve um pouco de excesso de trabalho. Nesse momento a garota viu o cabelo comprido de seu irmão e ficou surpresa. O médico garantiu que os resultados do exame não revelaram nada de incomum e a menina pode deixar o irmão aqui por alguns dias se quiser. Ela agradeceu ao médico e o homem se despediu.
A menina pegou o irmão pela mão e disse que era estranho que ele pudesse estar na floresta e voltar ileso. Se algo acontecer com Zou, ela não será capaz de se perdoar por isso, mas agora a garota tinha que ir trabalhar para conseguir pagar as despesas hospitalares. Depois disso a irmã saiu e Wang veio até Zou dizendo para o cara acordar porque é hora de começar a treinar. Então o protagonista acordou e a primeira coisa que ele queria saber era onde aquelas garotas estavam agora. Wang garantiu que as meninas estavam bem e ele não precisa se preocupar. Quando o herói finalmente retomou a consciência, ele pulou da cama e perguntou onde estava e por quanto tempo tinha dormido. Wang respondeu que ele estava inconsciente há cerca de meio-dia. Nosso garoto imediatamente saiu da cama e disse que tem que deixar o hospital. Se ele ficar aqui mesmo que por alguns dias vai custar muito dinheiro. Depois de algum tempo o protagonista chegou em casa e foi para a cama. Ele começou a pensar que a conta do hospital provavelmente havia sido enviada para sua irmã. Então começou a pensar no que ele diria quando ela voltasse. Afinal ele mesmo não pode trabalhar e pagar as contas do hospital. Além disso ele não é desperto, ou não sabe quanto é a conta do hospital, mas espera que a irmã não fique furiosa. Wang apareceu novamente e perguntou por que ele está deitado. Afinal é hora de começar a praticar o caminho da imortalidade. Nosso garoto viu a garota e imediatamente pulou da cama. Ele acredita que se começar a cultivar se tornará um super-herói e então sua irmã não terá que pagar todas as despesas da família sozinha. Wang toca na testa dele com 2 dedos e o moveu para outro lugar. O cara perguntou que tipo de lugar era. A garota respondeu que este é o espaço que ela criou. Como Zou ainda é um novato, ele deve entrar no estágio de treinamento de Chi o mais rápido possível. Mas o cara não entendia o que era isso. Wang começou a contar que existem 6 estágios de cultivo: alta condensação, construção de fundação, formação do núcleo dourado, formação do corpo espiritual, geração da alma e ascensão. A melhoria requer muito esforço e a transição para o próximo estágio será cada vez mais difícil, mas se o protagonista superar o estágio de ascensão ele se tornará um verdadeiro imortal. Para ir ao estágio de condensação de Chi, o cara precisa tentar absorver a energia do céu e da terra, em seguida encher seu corpo com essa energia. A cabeça do protagonista começou a ferver escutando sobre isso. Wang fala que ele não precisa entender tudo. Primeiro é necessário entrar na postura meditativa. Nesse momento o cara sentou-se em uma pose de meditação e Wang diz que agora precisa fechar os olhos e sentir a energia. Ou descobrirá que essa energia está em toda parte e essa será energia Chi. Ela precisará ser absorvido pelo seu corpo. O protagonista imediatamente entrou em ação. Wang ficou surpresa e disse que ele era um gênio com um talento incrível. A garota diz a si mesmo que ele se tornará imortal em menos de 100 anos e servirá como um excelente receptáculo para ela. Algum tempo atrás um homem chamado Yang disse que era hora de Wang desistir de sua posição como senhora do reino celestial. Ele diz que todos esses anos ela os oprimiu porque eram homens. Wang responde que ele não pode falar assim, já que muitos deles a obedeciam porque queriam. O homem gritou furiosamente que isso não era verdade e hoje eles farão um julgamento celestial. Então ordenou os ataques. A menina disse que era estúpido porque ela era a rainha celestial e a lei. Então Wang dirigiu um forte fluxo de seus superpoderes contra os rebeldes. Um dos subordinados de Yang disse que a garota estava cultivando há milhões de anos e eles não são páreo. Yang respondeu que ele havia previsto isso e disse para apenas seguir seu plano. Foi então que uma garota chamada Orquídea Celestial apareceu atrás de Wang. Até aquele momento elas eram amigas. No passado a Orquídea Celestial apoiava Wang e estava sempre do seu lado, mas agora ela disse à rainha que fez um vinho celestial para ela ficar mais forte. Wang aceitou de bom grado dizendo que a amiga era incrível. Ela prometeu que destruiria esses homens e ia transformar o reino celestial em um mundo de mulheres. Depois de beber o vinho ela apertou o copo com tanta força que se quebrou em pedaços. Mas antes que Wang pudesse falar sobre o gosto do vinho sua alma deixou seu corpo. Yang joga o artefato à frente e a alma da rainha foi arrastada pelo artefato. Wang gritou perguntando se eles realmente pensaram em selá-la neste artefato. Yang respondeu que claro que não, mas eles encontraram outra maneira. Eles vão mandá-la para o abismo através do artefato com a alma selada. Desde então Wang tem vagado pelo abismo. Depois de tudo que a garota teve que passar para entrar nesta dimensão, ela não perderia a chance de ter um corpo físico. Enquanto isso, na sede principal da Associação de Heróis, a mulher com cabelo ruivo acha estranho e acreditava que o rei da floresta não podia simplesmente desaparecer. Eles estão perdendo alguma coisa. A assistente se dirige à mulher de cabelos ruivos pelo nome de Tina.
Ela fala que parecia saber quem havia derrotado o Rei da Floresta. Alguém filmou uma estrela brilhante perto daquele lugar e provavelmente foi lá que esse desconhecido derrotou o Rei da Floresta. Tina ficou muito feliz com o que ouviu e disse que sempre soube que sua assistente era uma verdadeira heroína. A garota envergonhada perguntou se Tina já tinha visto o rosto de uma estrela brilhante e pergunta como se parece. Ao que Tina responde que as informações pessoais dos heróis da classe S são ultra-secretas, e mesmo ela não tem acesso, mas ela ouviu que esse herói é muito bonito e também uma pessoa muito boa. Além disso, o dinheiro que ele ganhou vai para apoiar escolas para os despertos. Tina tem certeza de que ele é exatamente o tipo de sua assistente e até poderia tentar apresentá-los. A garota envergonhada pede a Tina para não brincar assim. Em seguida, abrindo a lista, a menina diz que tinha visto Shen na lista de vítimas que a equipe de resgate havia compilado. Ao ouvir isso, Tina ficou assustada e perguntou à garota o que a filha do presidente estava fazendo lá. A garota garantiu a Tina que Shen estava bem e os registros mostram que ela já havia recebido alta do hospital e ido para casa. Tina deu um suspiro de alívio dizendo que estava bom. Eles têm muita sorte de não terem o presidente com eles. Se alguma coisa tivesse acontecido com a filha do homem, ele teria ficado furioso. Depois de algum tempo, a irmã do protagonista foi até o hospital atrás dele e descobriu que ele recebeu alta do hospital. Não o encontrando na academia, ela invadiu seu quarto e o viu praticando. A irmã ficou muito feliz dizendo que Zou realmente despertou seus poderes. O irmão respondeu positivamente, mas pensou que se ele falasse sobre o cultivo a irmã não acreditaria. Nesse momento a garota sentou em sua cama e pegando uma mecha de seu cabelo em suas mãos disse que era por isso que o cabelo dele estava mais longo. Ele havia despertado seu poder, ao que o irmão respondeu que sim, seu cabelo agora é muito comprido e ele pediu à irmã para cortar. A garota concordou e correu para pegar a tesoura. Depois de começar a cortar o cabelo de Zou, ela disse que agora que ele tinha forças poderia se transferir para uma escola de despertos. O protagonista respondeu que ainda não gostava da ideia. A irmã explica que quanto mais cedo melhor e a escola dos despertos tem boa segurança. Além disso, ele ficará perto do trabalho dela e se algo acontecer a irmã poderá vir rapidamente. Ela não quer que o que aconteceu hoje ocorra mais uma vez. Depois disso, Zou respondeu que faria o que ela quisesse. Enquanto isso, o imortal celestial Taibai chama Wang e grita que esta dimensão é muito grande, não tem como encontrá-la aqui. Ele diz que tem que destruir o traiçoeiro que acusou a rainha de não ser digna de ser a senhora dos céus. Taibai promete que quando a trouxer de volta ele torturará os rebeldes por centenas de milhares de anos. Nesse momento a coisa que estava em sua mão funcionou e ele ficou muito feliz com isso porque significa que Wang está nesta cidade. Ao mesmo tempo, no templo taoísta no Monte Wudan, Men acordou em sua cama e perguntou por que ela estava em casa. O pai sentado ao lado viu que ela havia recuperado a consciência. Men perguntou a ele o que aconteceu com o cara que estava com ela. O pai, que estava zangado, reclamou que ela ainda ousava perguntar sobre isso. Se ele não tivesse chegado a tempo, a filha teria sido enviado para o hospital. Por causa dela, os taoístas poderiam ter sido descobertos. Eles passaram anos escondidos e as coisas quase foram por água abaixo. Men pediu perdão ao pai dizendo que ela havia agido precipitadamente. Seu pai disse que era bom que ela percebesse seu erro e pediu para nunca mais entrar em contato com pessoas de fora. Ele também disse que a equipe de resgate encontrou o menino e Men não deveria se preocupar com isso. O pai diz que pegou os escritos antigos e como punição a garota deve sacar 100 talismãs. Men aceitou a punição. Este mundo nunca foi justo e algumas pessoas nascidas em uma família de heróis herdam as habilidades de ambos os pais, e há órfãos que não têm nenhum superpoder. O protagonista ficou obcecado por super-heróis e ele esperava despertar superpoderes para se tornarem iguais aos heróis, e agora não é apenas um sonho. Com a ajuda do método de cultivo da imortalidade, ele teve a chance de mudar sua vida. Hoje era o primeiro dia de Zou na escola dos despertos. Depois de ver a academia, ele ficou encantado e lembrou que todos aqui têm superpoderes. Nosso garoto dá adeus aos seus ex-colegas de classe porque ele é um estudante da academia desperta agora, mas promete visitá-los. Nesse momento ele começou a procurar um local de registro para os recém-chegados. Zou seguiu todos e entrou na fila. Havia um dispositivo estranho na sala e o funcionário pediu para os estudantes passarem pelo teste de habilidades. O protagonista se perguntou se este é um instrumento para testar superpoderes. Ele não sabe se este dispositivo irá detectar seu cultivo ou não. Enquanto isso, Shen está voando para a academia de carro. No carro ela fala com a bruxa da água. A bruxa avisa que instruiu o Dr. Samu para ajudá-la na restauração do seu poder. Depois disso ela pediu à filha para não criar problemas ainda.
Shen disse à mãe que ontem foi apenas um acidente e pede que não se preocupe. Depois de chegar na escola, Shen saiu do carro e desejou a todos um bom dia. Os caras estavam apaixonados pela garota e todos disseram bom dia para ela. A garota entrou no prédio e os caras começaram a dizer que ela era muito legal e também muito inteligente. Suas notas estão entre as melhores. Um dos caras até pediu a Shen para deixá-lo ser seu cachorro. Nesse momento, o filho do homem mais rico apareceu. Seu nome é Wang Ziri. Ele mandou todos se dispersarem e não atrapalharem. Em seguida se dirigiu a Shen e disse que isso é o esperado de uma mulher que ele escolheu. Iri fala que quando herdar a propriedade do seu pai definitivamente adicionaria Shen a seu harém. Nesse momento o protagonista terminou de verificar seus superpoderes e disse que finalmente havia passado em tudo, só tinha que esperar pelos resultados. Naquele momento Shen passou por ele. O protagonista vendo a garota pensou se não era ela a garota que ele conheceu na floresta, então ele decidiu que precisava dizer olá para ela e correu atrás. Ziri viu tudo e ordenou que seu amigo lidasse com isso. O cara respondeu que é claro. Nesse momento ele canalizou seu poder para Zou e o pegou em uma bola de água. Nosso garoto não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. De repente ele viu três caras e perguntou quem eles eram e por que estavam usando superpoderes nele. Iri ordenou que Zou fosse libertado e disse que ele era muito corajoso em ousar perseguir sua futura esposa. O protagonista não entendia de quem ele estava falando. Um dos amigos de Ziri disse que seu chefe gostava dessa garota que ele estava seguindo e todos na escola sabem disso. O protagonista respondeu que se Shen ignora Ziri o amor não correspondido. O cara ficou com raiva e perguntou como ele ousa dizer isso. Afinal seu chefe é filho do homem mais rico do mundo e Shen é filha do presidente da Associação de Heróis. Eles são um casal perfeito. Ziri ficou muito feliz com o que ouviu e elogiou seu subordinado. Em seguida entregou dinheiro. O cara agradeceu e também pediu ao protagonista para se desculpar com seu chefe e jurar que ele nunca iria se aproximar de Shen novamente. Mas Zou respondeu ameaçadoramente que ele não ia fazer isso. Os alunos se juntaram a Wang Ziri e responderam que então o garoto conheceria o gosto da dor. A multidão reunida disse que algum tolo ousou provocar o filho do homem mais rico. Alguém diz que nosso prota é novo na academia e outro pergunta que tipo de super habilidades ele tem, já que está tão confiante em si mesmo. Nesse momento Ziri manda os três ir lidar com o protagonista e acrescentou que pagaria muito bem. Um dos amigos de Ziri imediatamente parte em direção a Zou. Os outros também se dirigiram para o prota. Depois de absorver a energia espiritual, o corpo de Zou se tornou muito leve e mais ágil. Nosso garoto habilmente se esquivou dos ataques. Um cara conseguiu agarrá-lo por cima e disse que agora ele sentiria sua força. Em seguida jogou com todas as suas forças, mas o protagonista sobreviveu porque usou energia para proteger seu corpo. Caso contrário não sobraria nem osso. O cara que jogou usou ficou muito surpreso, dizendo que era simplesmente impossível. Todos ficaram surpresos com isso, mas ninguém nunca ouviu usar seu superpoder sem ser velocidade e agilidade. O protagonista permaneceu intacto depois de cair dessa altura. Nesse momento Wang apareceu e elogiou Zou dizendo que não era ruim, ele aprende rápido. Nosso garoto disse à mulher que essa é uma oportunidade rara e ele quer descobrir qual é mais forte, super habilidades ou cultivo. Wang pensou consigo mesmo que seria ótimo ensiná-lo a diferença entre cultivo e habilidades especiais. Então ela pergunta ao prota se ele pode ver a energia vindo deles. Ela diz que deve ser sentido como energia espiritual e tentar administrá-lo. Zou disse que tentaria. Nesse momento nosso garoto fala aos caras para não perderem seu tempo e atacá-lo de uma vez. Os subordinados novamente foram em sua direção. Zou se concentrou e direcionou seus superpoderes. Um dos subordinados pergunta como ele estava usando habilidades especiais. O protagonista, satisfeito consigo mesmo, pediu a Wang para explicar o que havia acontecido. A mulher começou a explicar tudo para ele, dizendo que essa é a diferença entre cultivo e habilidades especiais. Habilidades especiais funcionam usando a energia do seu corpo para afetar o ambiente ao seu redor, assim como um ímã atrai o metal. Por outro lado, o cultivo funciona usando a sua consciência para controlar as coisas ao seu redor. O protagonista imediatamente perguntou se isso faz dele a pessoa mais forte da academia. Wang responde que esse não é o caso. A materialização de sua consciência requer muita energia espiritual e com sua atual reserva espiritual suas capacidades são extremamente pequenas. O protagonista disse que continuaria a treinar. Por enquanto é o suficiente para que ele possa vencê-los. Então Zou pergunta se ainda há aqueles que querem lutar com ele.
A multidão reunida em torno do espetáculo começa a perguntar quem era esse cara. Ele derrotou pessoas com superpoderes tão facilmente. Outro diz que já ouviu falar de Zou antes e ele pode ser o filho secreto de um herói da classe S. Nesse momento Zir enfurecido admite que o protagonista é muito forte, mas ainda o aconselha a se desculpar imediatamente com ele e romper todas as relações com Shen. Caso contrário ele fará com que Zou se arrependa de ter decidido vir para essas escolas. Ele não se importa com as habilidades do protagonista porque acredita que serão inúteis diante de seus olhos do futuro, mas Zou não se intimidou com seu discurso. Agora os caras estavam prontos para atacar um ao outro, mas de repente Shen apareceu. A menina diz que brigas envolvendo habilidades especiais não são permitidas nas dependências da escola. Então todos farão uma viagem ao conselho estudantil com ela. Nesse momento Shen viu o protagonista e ficou surpresa porque ela pensou que ele não tinha superpoderes, mas não entende como ele entrou nesta escola. Agora a garota se dirigiu a Zir e disse a ele que de acordo com as regras da escola intimidar aqueles que não têm superpoderes também é proibido. Então ela ligaria para os pais dele. Ziri fala apavorado que não poderia ser que esse garoto não tivesse superpoderes. O protagonista diz que Ziri está certo e ele realmente tem alguns superpoderes. Além disso ele é novo nesta escola e não sabia das regras, então talvez eles simplesmente possam esquecer esse incidente. Shen lembrou que Zou sabe que ela está perdendo seus superpoderes. Então ela precisa calá-lo. Garota diz que desta vez ela fecharia os olhos para isso, mas da próxima vez ele não iria embora. Shen então manda Zir e seu grupo para serem levados ao conselho estudantil. Em seguida diz que o protagonista deve vir com ela. A garota agarrou seu braço e o arrastou junto dizendo que como ele é novo ela ia fazer um tour. Nesse momento Shen o levou para a sala do clubes. Zou perguntou surpreso o que ela estava fazendo e questionou se não ia mostrar a escola. A garota respondeu que eles poderiam falar sobre isso mais tarde. Afinal há coisas muito mais importantes agora. Zou olhando para seus melões perguntou o que ela queria dizer. Shen envergonhada cobriu com as mãos e questionou o que ele estava pensando. Ela só quer que ele não conte sobre o que aconteceu naquela floresta, ou não entendeu por que ela estava tentando esconder o que aconteceu já que ela foi incrível. A garota responde furiosamente que não é necessário contar a ninguém. O protagonista diz que ela realmente gosta tanto de ficar nas sombras. A garota não teve tempo de responder porque a porta se abriu abruptamente. Zou é acertado pela porta e caiu bem em cima de Shen, acidentalmente a beijando e agarrando seus melões. O cara que invadiu a sala do clube viu isso e pediu perdão pela interrupção. Então ele saiu correndo da sala e ficou chocado que Shen estaria pegando alguém no clube. É algo que ele tem que contar a todos. Enquanto isso na sala, Shen empurrou Zou para longe pedindo para sair de cima dela. O protagonista envergonhado se desculpou dizendo que não fez isso de propósito. A garota se levantou e disse que acabaria com sua vida se ele contasse a alguém sobre o que aconteceu aqui. Se Zou se arriscar ele é um cadáver. Em seguida a garota correu para alcançar aquele cara. Shen tem que detê-lo porque ela não pode deixar aquele cara andar por aí e fofocar. Nosso garoto foi deixado sozinho na sala e olhou para suas mãos dizendo que era incrível. Nesse momento Shen alcançou aquele cara e disse para esquecer o que acabou de ver. Se ele tagarelava então, o cara interrompeu dizendo que já havia esquecido tudo. Enquanto isso no salão do conselho estudantil, um homem pediu desculpas a Ziri dizendo que eles não podiam fazer nada já que era a ordem da presidente. Ele espera que Ziri seja capaz de entender isso. Ziri diz que deveria haver alguma maneira do sindicato estudantil conseguir uma lista de quem passou nos testes de admissão hoje. Em seguida ele perguntou ao homem se ele estava pensando corretamente. O homem respondeu que o sistema do conselho estudantil está conectado ao sistema de aprendizado e abriu o resultado de Zou. Nesse momento Ziri não podia acreditar em seus olhos. O protagonista foi premiado com a classificação S. Ele perguntou como isso é possível e pensou que o dispositivo deve ter falhado. O homem respondeu que há também um relatório sobre a avaliação do professor pesquisador na parte de trás. Após entrar em contato com o professor pesquisador eles receberam sua resposta. Ele disse que o tipo de superpoder de Zou não foi analisada, mas o nível de força em seu corpo foi considerado extremamente alto. É por isso que o sistema automaticamente deu a ele uma classificação S. O subordinado de Ziri diz que isso significa que Zou será designado para a classe de Shen. Ziri não gostou muito e disse que de jeito nenhum que isso ia acontecer. Então perguntou se o funcionário poderia manipular dados. Na verdade ele quer que Zou seja expulso da escola, mas o homem respondeu que não podia porque o conselho estudantil só pode ver os resultados. Ziri se acalmou e pensou que
Ele tem muito mais maneiras de jogar o protagonista para fora. Enquanto isso na cidade, uma heroína de classe A, chamada Kang Lan confirmou o alvo. Ela contou que era um criminoso procurado de nível S. Seu nome é Stark. Nesse momento um cara de cabelo vermelho diz que o cheiro da paz é nojenta, ele só quer destruir tudo, mas diz a si mesmo que precisa se acalmar, afinal ele tem coisas mais importantes para fazer. De repente Stark percebeu que estava sendo observado. Neste momento um motorista de táxi se aproxima dele e lhe oferece uma carona. Então Stark se inclina para ele e pergunta ameaçadoramente como uma criatura insignificante ousa falar com ele. Agora ele vai ensiná-lo boas maneiras. Kang vê Stark e não consegue entender o que ele está fazendo, então ela corre através da multidão pedindo a todos que se dispersem, mas quando chega ao táxi percebe que Stark já saiu e o motorista congelou horrorizado. Kang fica irritada por perder o criminoso. Nesse momento o próprio Stark, tendo se fundido com a multidão, passou por ela. O cara estava pensando que uma heroína patética de posição a queria pegá-lo. A cena muda e depois de algum tempo nosso protagonista voltou para casa. Ele recebeu seu resultado e começou a olhar dizendo que era legal os resultados do exame de admissão aparecerem tão rapidamente. No final ele ficou na turma A. O protagonista acredita que a irmã ficará muito feliz quando chegar em casa e ver seus resultados, mas agora que está sozinho precisa usar esta oportunidade para o cultivo. Afinal ele deve chegar ao estágio de purificação do Chi o mais rápido possível, então usou-se. Sentou e começou a cultivar, mas estranhamente ele não sentiu nenhuma energia espiritual. Wang apareceu e disse que era raro ver Zou tão diligente. Há muito pouco Chi aqui e ontem quando ele estava cultivando absorveu tudo. Então se quiser continuar o cultivo precisa ir para um lugar onde a natureza esteja bem preservada, como naquela floresta por exemplo, o lugar onde o cara estava da última vez. O protagonista respondeu que ele teve que passar por tantas dificuldades para absorver Chi. Nesse momento Wang confessa que o Chi que ele havia absorvido ontem, na verdade ele havia coletado com antecedência na floresta. O protagonista ficou chocado com o que ouviu e disse que realmente foi enganado. De repente houve uma batida na porta. Zou fala que sua irmã deve estar no trabalho agora e não sabe quem está batendo na porta. Então o jovem olhou pelo olho mágico e viu Tai-Bai. Nosso garoto abriu a porta e perguntou quem ele estava procurando. Em resposta Tai-Bai o abraçou e disse que era um milagre que ele finalmente a encontrou. Mas Zou empurra para longe dizendo que o homem deveria deixá-lo ir. Em seguida perguntou quem diabos é ele e diz que o cara não pode abraçar as pessoas assim. Então o chutou e repetiu para deixá-lo ir. Nosso garoto pediu desculpas e explicou que foi o próprio homem que o forçou a fazer isso. Nesse momento Wang apareceu e disse que não era de admirar que a voz fosse tão familiar. Então ela perguntou o que Tai-Bai estava fazendo aqui. O protagonista perguntou-se confuso a mestre se ele era amigo dela. Wang respondeu que poderia ser chamado assim. Tai-Bai a abraçou e a mulher respondeu que ele deveria parar de ser um bebê chorão, porque assim ele faz um completo papel de bobo. Então ela pergunta se Tai-Bai sabe onde seu corpo físico está agora e se há uma maneira de voltar. Tai-Bai responde que subornei a divindade Beidou e deixou que ela secretamente o ajudasse a abrir a porta do planeta, mas ele estava com tanta pressa de vir a este planeta para ajudar Wang que esqueceu de pensar em voltar. Nesse momento Wang o chama de idiota e pergunta qual era o sentido de procurá-la. Tai-Bai pediu para não se preocupar porque agora que o espírito de Wang se tornou um só com o protagonista, ele fornecerá todas as pílulas que precisar para cultivar a imortalidade. Wang responde que com suas pílulas essa velocidade de cultivo aumentaria aos trancos e barrancos. O protagonista olhando para ele se perguntou por que os caras estavam olhando um para o outro sem abrir a boca. Nesse momento Tai-Bai diz que sua casa é muito grande e bonita. O jovem tenso perguntou o que ele queria dizer com isso. Tai-Bai disse que a partir de agora eles seriam uma família. O protagonista não gostou e o jogou porta fora dizendo que eles não eram uma família e ele nunca o deixaria ficar em sua casa. Tai-Bai bate novamente na porta dizendo que ele não ficaria aqui de graça. Ele irá fornecer todas as pílulas que o protagonista precisa para seu cultivo. Wang diz nosso garoto que ele deveria deixar Tai-Bai ficar porque ele é bom em fazer todos os tipos de pílulas medicinais, ele será muito útil para o jovem e seu cultivo, ou respondeu que sua casa não é um abrigo para os sem-teto. Mesmo que ele permitisse sua irmã não concordaria. Tai-Bai continuando a bater na porta diz que no ritmo atual de cultivo o protagonista precisará de pelo menos 1 ano e meio para passar para o estágio de purificação do Chi. Mas se o jovem apenas engolir a pílula ele poderá ir
imediatamente para o estágio de purificação do Chi. Além disso, ele trouxe um manto taoísta consigo e é o tesouro espiritual supremo de seu reino celestial. Tai Bai acrescenta que o protagonista pode ficar com a pílula e o manto se deixá-lo ficar. Zhou concordou em aceitar o tesouro místico e a pílula, e novamente o jogou pela porta. Wang pergunta ao prota por que ele pegou o tesouro espiritual e mesmo assim deixou Tai Bai para fora, ou responde que não gostou da cara dele e o deixará lá fora por um tempo. Uma hora depois o protagonista deixou Tai Bai entrar no apartamento e disse que a partir de agora ele dormiria no chão do quarto dele, e seu leque de ações seria limitado ao seu quarto e sala de estar. Zhou acrescentou que o homem nunca deveria se aproximar do quarto de sua irmã. Tai Bai responde que entendeu. Depois disso nosso garoto pergunta se esta pílula é realmente tão eficaz. Tai Bai, que estava parado na porta, avisa que ele não se lavava há muitos dias. Então ele iria ao banheiro. Zhou estava prestes a tomar a pílula quando Wang o impediu. Ela disse que se o garoto quiser refinar esta pílula ele pode fazê-lo, mas não aqui. O cara tem que ir para a floresta, afinal somente com a bênção da energia espiritual o efeito da pílula pode ser maximizado. Zhou respondeu que o ônibus não deve ir para a montanha Wudan a essa hora, e um táxi é muito caro. Wang, acariciando sua bochecha, disse que era fácil de resolver. Como sua professora, ela vai ensinar sua habilidade única de voo. Isso fará com que ele flutue livremente no ar e então o chamou para o telhado. Já no telhado o protagonista pergunta à sua professora se ele realmente podia voar, porque se ele cair dessa altura não escapa. Wang lhe garantiu que se seguisse suas ordens ele ficaria bem. Zhou se concentrou para decolar e conseguiu. Wang agarrou sua mão e disse que eles tinham que se apressar porque sua irmã ia voltar às 10. Zhou achou que a técnica da imortalidade era simplesmente incrível e depois de alguns minutos eles chegaram à floresta. O protagonista pousou em uma rocha. Wang disse que esta floresta é muito rica em energia espiritual, então eles vão parar aqui. A mulher acrescentou que esta pílula havia sido refinada por seu próprio poder divino, e ao contrário das pílulas normais a energia não se mistura. Então ele pode absorvê-lo sem se preocupar que isso afete sua base. O truque para refinar uma pílula é usar energia espiritual para transformar a energia dentro da pílula. O protagonista precisa usar sua energia espiritual para ativar a pílula e transformar o máximo de energia possível dentro dela. Quanto mais energia for convertida e absorvida durante um determinado período de tempo, melhor será o resultado. O protagonista ouviu Wang e sentou em uma pedra para se concentrar. Ele sentiu que estava muito quente nesse momento. O poder da pílula se espalha por todo o corpo. Toda vez que Zhou melhora o poder em seu corpo se torna forte. De repente nosso garoto se mudou para algum lugar estranho. Ele perguntou como conseguiu fazer isso e que tipo de bola era essa que também estava neste lugar estranho. Wang disse que esta bola contém um monstro que Zhou absorveu anteriormente e agora ele pode tentar purificá-lo com sua energia espiritual. O monstro na bola não entende o que está acontecendo e pede para ser libertado daqui, mas o protagonista o purificou com sua energia espiritual. A professora o parabenizou dizendo que ele finalmente havia entrado no estágio de cultivo de Chi. Enquanto isso, Stark estava passando pela floresta quando pensou que havia algo errado com as informações que eles haviam recebido dos heróis. A julgar pela cena do incidente, uma batalha dessa magnitude não poderia destruir o rei da floresta a ponto de não restar nada dele. Só existe uma maneira caso alguém queira se livrar do Rei da Floresta sem deixar rastros. A única maneira de fazer isso é usar superpoderes espaciais. Agora, sem os restos do Rei da Floresta, o plano de organização será adiado. Novamente, de repente Stark sentiu o cheiro de um humano e viu a luz da energia. Então ele foi até esta luz e viu o protagonista. Stark disse que Zhou era de fato um ser humilde. Como sua missão não pôde ser concluída, ele quer se divertir. Então Stark fala que o cara teve azar de conhecê-lo e decidiu atacar por trás, mas o protagonista imediatamente notou sua presença e bateu no seu rosto. Stark voou para longe ou perguntou quem era esse cara e por que de repente ele queria atacá-lo. Stark, surpreso com a força de seu ataque, perguntou quem diabos era esse cara. Ele parece mais fraco do que um herói da classe C. Então questiona como Zhou ousa machucá-lo. Nesse momento Stark queria bater no protagonista. Nosso garoto desviou e não entendia quem ele era e por que queria machucá-lo. Stark respondeu que os seres inferiores não são dignos de saber seu nome. O cara diz que tinha sido muito descuidado há um momento, mas agora vai mostrar verdadeira força. Stark era tão rápido que o protagonista nem viu onde o homem estava.
O homem o acerta com todas as suas forças, Zhou voa para uma enorme pilha de pedras e fez um buraco lá. Ele diz a Wang que já havia conseguido se esquivar dos ataques de Stark, mas era difícil para ele se defender agora. A mestre respondeu que quando Zhou entrou no estágio de Shi, ele acionou a ressonância do poder do céu e da terra. É por isso que o jovem ficou tão poderoso, mas agora essa ressonância acabou. O protagonista então perguntou se Wang poderia lhe ensinar algumas técnicas de luta. Caso contrário, ele não será capaz de derrotar Stark. Wang responde que ele não seria capaz de aprender técnicas muito complexas agora, mas ela tem uma ideia. Um dia a garota descobriu uma grande técnica imortal que agora poderia ser perfeita para Zhou. O cara imediatamente pergunta que tipo de técnica imortal era essa. De repente Wang pegou seu rosto e o beijou na testa. A mulher disse que essa técnica é chamada de dedo perfurando as nuvens. Isso permitirá que ele reúna instantaneamente energia espiritual ao seu redor, criando uma força poderosa e destrutiva. É simples e poderoso. Ela colocou o conhecimento dessa técnica em sua cabeça e perguntou se ele havia aprendido. O protagonista, confuso com essa situação, baixou os olhos e disse que havia aprendido. Nesse momento Stark disse a ele que agora sua vida terminaria. Nosso garoto diz a si mesmo que era necessário condensar o ar na ponta dos dedos. Ele conseguiu e dirigiu a força contra Stark. O homem não esperava isso e não teve tempo de fazer nada. A força de Zhou o levou para longe da floresta. O poder dessa técnica imortal é realmente muito grande. Wang abraça o protagonista e fala que ele fez um ótimo trabalho. Ela realmente não estava errada sobre ele. A mulher pressionou o cara com tanta força contra o peito que ele não conseguia respirar. Nesse momento um telefonema os interrompeu. Zhou pegou o telefone e olhou para a hora com horror. Já era 11 da noite e ele fala que estará em apuros por estar atrasado. Nesse momento ele e Wang correram para casa. Enquanto isso em casa, Shu e Taibai sentaram à mesa e jogaram cartas. A irmã do protagonista venceu novamente. Taibai diz que não vale porque os mortais têm a vantagem já que os jogos são de sua própria invenção, mas agora que aprendeu ele quer jogar novamente. Shu respondeu que ela poderia ganhar quando quisesse. Naquele momento o protagonista voltou e não acreditou que sua irmã se deu bem com Taibai. A irmã cumprimentou seu irmão e disse alegremente que seu amigo era tão estúpido que ela havia ganhado muitas vezes. O protagonista fala para Shu que se esqueceu de discutir isso com ela, mas Taibai ficará com eles por um tempo. Nosso garoto pensou que a irmã ia ficar contra, mas de repente Shu disse que é divertido quando há mais pessoas na casa. Na verdade a garota só concordou porque era a primeira vez que Zhou convidou um amigo para sua casa, então ela quer apoiar seu irmão. Nesse momento o protagonista percebeu que Taibai estava vestindo as roupas de seu pai. O quarto de sua mãe e seu pai foram bloqueados por tanto tempo, mas parece que a porta finalmente foi aberta. Enquanto isso, em algum lugar no mar da China Ocidental, um grupo de pessoas está sentado em uma sala escura e sombria e conversando. A mulher disse ao chefe que a missão de Stark parece ter falhado. O chefe responde que aquele local é a sede da Associação de Heróis. Mas não é muito difícil restaurar os restos mortais, então pergunta o que aconteceu. A mulher responde que sua habilidade é a árvore da vida. Ela pode confirmar a condição e a localização de qualquer pessoa que comeu sua semente de habilidade, mas Stark perdeu completamente seus sinais vitais. Nesse momento o chefe diz que os caras da Associação de Heróis estão tentando arruinar seu dia novamente. Então ele diz para mandar essa coisa para mostrar o que acontece quando vão contra eles. No dia seguinte na academia para os despertos, uma das meninas disse que ouviu falar que um novo aluno havia sido transferido para a classe deles e pergunta a seus amigos se eles sabem quem é. A garota diz que estava lá ontem e viu que ele era lindo. Além disso, ele facilmente venceu 5 pessoas. A garota também sabe por rumores que ele estudou na escola sem habilidades sobrenaturais, e ontem ele ficou em primeiro lugar na turma de calorosa. Outra garota diz que vai conquistar esse cara. A primeira garota diz à amiga que nem pense nisso, afinal o cara novo parece estar com Shen, ela os viu de mãos dadas ontem, então acha que eles devem ser bem íntimos. Nesse momento uma garota de cabelo roxo que estava sentada ouviu toda a conversa e não conseguia nem imaginar que Shen tinha alguém de quem gostava e ele ainda é um homem tão poderoso. She acredita que não pode perder uma oportunidade tão boa. Depois de algum tempo a aula começou e o protagonista entrou na sala de aula. A professora o apresentou dizendo que ele era o novo aluno de sua classe. Zhou cumprimentou a todos e disse que será um herói da classe S. Shen pensou que ele tinha muitas ambições. Mas se tornar um herói da classe S não é tão fácil.
Logo a professora diz que há um assento vazio ao lado de Shen, então Zhou pode se sentar com ela. Nosso protagonista passou por um cara estranho que se perguntou se Zhou realmente tinha super habilidades. Afinal de contas seu fantasma não sente nada dele. A professora começou a aula dizendo que a aula de hoje é um exercício prático sobre monstros. Em seguida, se voltando para Shen, ela acrescentou que a garota tinha as melhores notas. Então pediu para se juntar ao novo aluno hoje. De repente, Xi interrompeu a professora dizendo que também gostaria de conhecer seu novo colega e perguntou se poderia estar no mesmo grupo com ele. A professora respondeu que raramente acontece de um colega tomar a iniciativa de ajudar um novo aluno. Então ela concordou com o pedido de Xia. Nesse momento toda a classe ficou chocada com isso. Alguém gritou perguntando quem era esse cara e por que as duas beldades da classe se ofereceram para se juntar a ele. Outro estudante disse que estava com ciúmes. O terceiro perguntou se ele era filho ilegítimo de algum homem rico ou de um herói da classe. A Ciziri ficou muito insatisfeito com isso e disse que esse cara estava tentando ser o centro das atenções, então decidiu definitivamente lhe ensinar uma lição. A professora acalmou a todos e disse para ir para o campo de prática. Minutos depois, no campo de prática, a professora pediu a todos que tomassem seus lugares nas zonas apropriadas. O protagonista notou que havia muito pouca energia espiritual neste lugar. Ele não sabe se será capaz de usar a nova técnica que Wang o ensinou. Nesse momento, Xi o agarrou e ele ficou confuso. Ela se apresentou e disse que Zhou foi muito legal ontem e ela estava lá. O personagem principal agradeceu, mas Shen disse a nosso garoto para não acreditar nas mentiras de Xia porque ela nem estava lá ontem. Xia começa a dizer que Shen está inventando e pede ao protagonista que acredite nela. Shen também agarrou Zhou e falou que não vai deixar a garota enganá-lo. Xu Shan, nesse momento elas começaram a discutir e pergunta a Zhou em quem ele acredita. O protagonista não tem tempo para responder. E a professora os interrompe. Ela diz que o exercício começará em breve e pede a todos que se preparem. Zhou agradece à professora porque conseguiu evitar o confronto. Nesse momento todos assumiram suas posições. Shen perguntou com que tipo de monstro eles iriam lutar. Xia responde que os monstros são aleatórios e cada grupo tem um diferente. De repente o teste começou. Eles ficaram com o monstro polvo crista de gelo. As habilidades do monstro eram congelamento, ilusão e regeneração. Depois de ver o monstro, Shen disse que odiava esse polvo. De repente o polvo os atacou. O trio se espalhou para os lados. O protagonista estava com o braço em volta da cintura de Shen e usou a técnica perfurando as nuvens para atacar. Mas o ataque do protagonista foi insignificante. As meninas que viram seu ataque perguntaram o que era isso. Zhou estava enxugando o suor da testa e pensou que neste espaço isolado com energia espiritual fraca, essa habilidade funciona muito mal. O polvo ficou furioso com o ataque de Zhou e balançou seu tentáculo. Shen fala que está cansada desses tentáculos. O protagonista decidiu que poderia lutar contra o monstro de perto. Então correu e cortou o tentáculo do polvo ao meio. Shen, segurando a cabeça, pergunta se o protagonista não sabia que era proibido cortar o tentáculo do polvo. Este é um fato bem conhecido pela ciência dos monstros. Naquele momento uma névoa apareceu e Zhou notou que havia mais tentáculos. Shen o puxou para ela com a ajuda de superpoderes e disse a ele que assim que cortasse os tentáculos do polvo, ele ativará imediatamente sua habilidade de névoa e será muito mais difícil atacar o monstro. Nesse momento o polvo se multiplicou. Xia correu em direção ao polvo e disse ao prota que ele teve um grande ataque, mas pediu para não fazê-lo novamente porque o tempo do teste é limitado. Agora eles não podem perder muito tempo. Então a garota pediu a Shen para deixar os monstros para ela. Em seguida ativou o modo de eliminar as sombras e rapidamente lidou com os polvos. Quando encontrou o verdadeiro, usou a espada bem no olho, mas acabou sendo falso. O monstro agarrou a garota com seus tentáculos. Neste momento faltavam 30 segundos até o final do treinamento e a professora pediu aos alunos que se apressassem. Nesse momento Shen libertou uma explosão mental. O protagonista perguntou se ela não havia dito para não atacar o tentáculo e agora está explodindo eles. Shen explicou que a habilidade da névoa ilusória havia funcionado. Então a situação não vai piorar. Se eles destruírem o núcleo do olho irão derrotar o polvo. Mas agora os caras não têm tempo para procurar um corpo real. Por isso Shen precisa explodir todos os corpos dos polvos. Mas o monstro foi mais rápido e agarrou Shen junto com os outros. Xia gritou que era impossível que o polvo ficasse tão grande. Ele provavelmente usou a habilidade de ilusão para fazer o trio subestimar sua força. O anúncio soou que faltam 10 segundos para o final do treino. Shen disse que acabou e eles falharam no teste.
mas o protagonista finalmente consegue se libertar dos tentáculos do polvo e diz às meninas para não se desesperarem, ainda há tempo. Ontem à noite, quando o protagonista estava a caminho de casa, ele conversou com Wang. Zhou disse que o dedo perfurando as nuvens requer o uso da energia espiritual do céu e da terra, mas perguntou o que ele deveria fazer se a energia espiritual do céu e da terra fosse muito pequena. Wang respondeu que se o protagonista usasse sua própria energia para usar a energia do céu e da terra para aplicar a técnica, ele não apenas seria capaz de preservar sua própria energia o máximo possível, mas ele também possuiria uma tremenda força, assim como o cara que ele acabou de eliminar estava fazendo, ou provavelmente será capaz de exibir todo o poder de um herói da classe S neste mundo com sua força atual. Mas depois de usar esta técnica, a energia espiritual circundante se esgotará e será difícil restaurá-la em um curto prazo, se a energia espiritual do céu e da terra é fraca ou ausente. Então o protagonista terá que usar sua própria energia espiritual para aplicar a técnica. Este método tirará uma grande quantidade de sua própria energia espiritual. Com sua força atual, ele pode usar o dedo perfurador de nuvens e deve ser equivalente ao golpe total de um herói de classe A. Enquanto isso, no campo de batalha, o protagonista decidiu usar essa técnica. Felizmente as meninas o ajudaram a ganhar tempo, então ele lentamente acumulou sua energia espiritual embora fosse muito pequena. Depois disso, Zhou usou o dedo perfurando o monstro e até fez um buraco na parede. Parece que isso foi o suficiente. Os alunos que viram o buraco na parede ficaram muito surpresos e disseram que essa força é muito destrutiva, está próxima da força dos heróis da classe A. As meninas alegres correram para Zhou. Shen disse que não podia acreditar que ele eliminou o monstro com um movimento. Xia também disse que não esperava que o protagonista tivesse esse truque na manga. Depois de algum tempo, o fim do teste foi anunciado. Os alunos se reuniram na área de treinamento e começaram a falar que o grupo D tem o resultado perfeito. Era digno para este grupo porque foi liderado por duas das melhores alunas. Um cara diz que o recém-chegado teve muita sorte. Ele conseguiu não apenas garotas bonitas, mas também um excelente resultado. Nesse momento, Ziri diz ao prota que ele havia se adaptado bem e obteve o melhor resultado graças à ajuda de duas garotas. Zhou respondeu que a inveja realmente faz as pessoas se comportarem de maneira diferente. Ziri pergunta se ele se atreveria a jogar outro jogo com ele. Acontecerá neste campo de treinamento em 3 dias e se o jovem perder, ele sairá desta escola para sempre. O protagonista pergunta o que acontecerá se ele vencer. Ziri diz que se o jovem ganhasse, ele se ajoelharia e o chamaria de papai 3 vezes. Enquanto isso, em outro lugar, Kang Lan está em um café e assiste ao noticiário. O apresentador diz que ontem à noite uma luz estranha apareceu de repente na floresta do Monte Wudan. Muitas pessoas compartilharam as fotos que postaram online. Alguns internautas sugerem que isso se deve ao Rei da Floresta, um monstro de classe S que atacou a cidade há algum tempo. Em resposta a esse fenômeno, eles convidaram um cientista famoso. Depois de ouvir a notícia, Kang imediatamente contatou Long. Ela pediu que ele ajudasse a descobrir se havia algum incidente grave nas cidades onde Stark apareceu nos últimos meses. Long aceitou o pedido. Kang decidiu ir para a floresta e subiu na motocicleta. Long a informou que os resultados da investigação que ela havia solicitado já haviam sido recebidos. Stark visitou várias cidades onde houve ataques de monstros classe S, e todos eles aconteceram antes dele chegar lá. Kang respondeu que seu palpite estava correto. Stark fazia parte da organização Tulyu, uma organização dedicada à fusão de humanos e monstros. Ele provavelmente queria recuperar os restos mortais do Rei da Floresta. Deve haver pistas lá. Depois de algum tempo, o protagonista voltou para casa. Ele disse à mestre que havia muitas restrições ao uso das nuvens perfurantes de dedos, então questionou se ela não tem uma técnica melhor. Wang responde que não há soluções rápidas para aprender técnicas imortais. Quando ele atingir o estágio de fundação, haverá mais energia espiritual em seu corpo e não haverá mais problemas desse tipo. Nesse momento, Zhou chama Taibai de pai e pergunta se há outra pílula para ele cultivar mais rápido como da última vez. Responde que as pílulas de cultivo só podem ser tomadas em um lugar especial ou em um nível baixo. Ele tem várias pílulas espirituais de fogo que podem aumentar a força de suas técnicas em um curto espaço de tempo e também tem uma pílula salvadora de almas que pode curar rapidamente novas feridas. Taibai acrescenta que ele pode pegá-los e usá-los conforme necessários. Zhou tomou as pílulas e disse que era melhor do que nada. Como já é tarde, ele decidiu ir para a floresta para absorver energia espiritual. Enquanto isso, na floresta, Kang encontrou Stark e diz que ele foi preso. Stark entende que é muito azarado.
Afinal ele levou meio dia para recuperar seu corpo e agora está sendo perseguido por essa mulher. Então enfurecido ele disse à garota que estava de muito mau humor e a atacou. Mas Kang conseguiu colocar um bloqueio com sua mão de ferro. Ela apreciou seu poder. Stark pensou que destruiria aquele garoto da próxima vez que o visse. Nesse momento o cara quebrou seu robô e disse que ela realmente queria derrotá-lo com este brinquedo de sucata. Kang ativou sua mão e apontou para Stark. Ela ordenou que o cachorro o atacasse. O cachorro imediatamente agarrou a perna do inimigo. Stark acabou de recuperar o corpo, mas sua força ainda não se recuperou totalmente. Felizmente para ele começou a chover, então ele pode usar outro truque. Stark usou a energia mortal e dirigiu a força em Kang. A garota não teve tempo de se esquivar e Stark a derrotou. Ele disse que ela o fez usar sua força vital. Por isso quer transformar Kang em sua própria fonte de energia. De repente Stark notou alguém vindo e pensou que poderia ser o apoio da Associação de Heróis. A julgar pelo físico atual de Stark, é melhor ele recuar. Na verdade era o protagonista Wang. Nesse momento Zhou notou Kang inconsciente e se aproximou dela. Ao lado de seu corpo estava seu cartão. Nosso garoto logo percebeu que ela era da Associação de Heróis, então perguntou se ela estava bem, mas a garota não disse nada. O protagonista diz a Wang que a garota estava gravemente ferida e seu pulso está fraco. É tarde demais para levá-la ao hospital, então perguntou o que eles deveriam fazer. Wang respondeu que a pílula que Tai Bai deu seria útil para a garota. Zhou tirou o remédio e pensou que nesse estado a garota não pode tomar nenhum medicamento. Então ele bebeu o remédio e passou para Kang através de um beijo. Nesse momento as feridas da menina começaram a cicatrizar e nosso garoto fala que este medicamento funciona muito rápido. A garota não precisará de muito tempo para se recuperar totalmente. De repente um cachorro veio até Zhou e mostrou o que havia acontecido. Assim que viu Stark ele perguntou se não tinha lidado com ele. O cachorro começou a pedir o protagonista para lidar com esse cara. Enquanto isso Men estava subindo a encosta dessa floresta, a garota diz que seu pai estava fora da cidade novamente e agora ela terá que resolver o problema com o jantar sozinha. Nesse momento Stark observou a garota e disse a si mesmo que uma pessoa sem superpoderes vai servir para restaurar sua força. Enquanto isso o protagonista pegou Kang e correu atrás de seu cachorro. Ao longo do caminho eles viram uma grande explosão. Zhou percebe que alguém está lutando e chegando mais perto reconheceu Men, que nesse momento estava lutando contra Stark. Então o protagonista colocou Kang deitada no chão e pediu ao cachorro que ficasse com ela e a protegesse. Ele mesmo cuidará de Stark. De repente Stark atacou Men. Ela pensou em quem era esse cara e como ele pode ser tão ágil. Afinal a garota usou muitos talismãs com raios e eles não atingiram o homem.